Oi, gente. E aí, Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Boa boa noite. noite. Vamos só esperar um pouquinho para o povo entrando, aí a gente começa. Tá bom. Acho que a gente já pode ir começando, né? Então tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou do PET Ambiental e estarei aqui conduzindo a nossa live, que tem como tema maternidade, os desafios e competências vivenciados na carreira profissional. E a gente tem como convidada a Daniele, que é engenheira ambiental na Anglo American, e a Dayana, que também faz parte do PET e é graduanda em engenharia ambiental na UFOP. Então, boa noite de novo, meninas. Se Boa vocês noite. quiserem se apresentar, falar um pouco mais sobre vocês. Daniele, se quiser começar. Bom, meu nome é Daniele, né? Sou engenheira ambiental. Trabalho na mineração, na Anglo American, né? Já tem 9 anos que trabalho na empresa e já passei por várias áreas diferentes e estou com um filhinho de 2 anos, um pouco mais de 2 anos e meio, e vim aqui bater esse papo com vocês de como eu mudei como a profissional, Dani, não só a pessoa, mas a profissional também mudou tanto depois da chegada do meu filho. Desculpa, estou um pouquinho gripada. Meu nome é Dayana, como a Maria Clara já falou, eu sou do PET Ambiental e curso Engenharia Ambiental. E eu tenho uma filhinha de 3 anos, então engravidei bem no comecinho da graduação. E eu aceitei esse convite para falar um pouquinho também de como foi complicado para mim e como é gratificante hoje olhar para trás e ver tudo que já passou também. Bom, então eu vou ir fazendo algumas perguntas para as meninas contarem para a gente sobre as experiências delas. E a primeira é justamente sobre essas mudanças que a Daniele comentou. Então, quais foram as principais mudanças pessoais ou no cotidiano que vocês tiveram depois de se tornarem mães? Quer começar, Dayana? Quer que eu fale? Pode começar, Daniele. Bom, depois que a criança chega, você descobre que a pessoa que existia antes dela, ela tem que morrer, né? Você não vai mais ser a mesma mulher. E isso é difícil de enxergar, sabe? Você primeiro começa a ficar com muitas saudades da mulher que você era. Você não tem mais tempo livre, você não dorme mais, você nem braço disponível você tem mais, porque você passa o dia inteiro carregando alguns quilinhos no seu corpo. Então, acho que a primeira mudança é o tal puerpério, que algumas pessoas chamam de powerpério, né? Que é o poder que nasce.
acho que junto com a criança nasce uma mãe? Mais ou menos. A mãe vai nascendo aos poucos, porque primeiro ela tem que deixar a outra mulher morrer. E tem um luto nisso mesmo, sabe? De perder aquela pessoa que estava disponível para ir numa festa, para assistir um filme, para ver um seriado, que fazia o que queria na hora que queria, né? E agora ela tem outras atividades, um ser que depende 100% dela, né? Então, tem esse primeiro, assim, esquece. A mulher que você era não volta. Mas vai nascer uma outra que você não vai ter noção do quanto ela é melhor, assim, do quanto você vai gostar muito mais dela. Mas esse processo realmente do puerpério é um processo que pode ser muito longo, para algumas mulheres menos, para algumas mulheres mais, mas eu acho que nasce uma nova mulher, pelo menos eu me orgulho muito da nova mulher que eu me tornei, assim. Estou me tornando, né? A minha experiência foi um pouquinho parecida, mas diferente com a da Daniele, né? Porque você já estava trabalhando, né, Daniele? Eu estava no terceiro período de engenharia ambiental, então estava lá fazendo meu cálculo 3. E daí um belo dia eu susto, tô grávida, o que eu vou fazer da vida? Aí não foi uma gravidez planejada, obviamente. Então esse processo de deixar essa mulher morrer foi até ontem estava acontecendo, ou ainda acontece às vezes, porque você ainda se lamenta por aquilo que você não é mais e pelas coisas que você perdeu e não pode mais fazer. A Daniele falou a questão dos braços, é engraçado, né? Porque a gente desenvolve a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso. Você consegue... Às vezes eu falo com minhas amigas, estou conversando com alguém, fala, pode continuar falando que eu estou te ouvindo. E continuo fazendo as minhas coisas com a minha filhinha, com a Yasmin. Então, é muito isso. E é difícil, às vezes, principalmente, eu acredito, né, no caso de quando você não planeja essa gravidez, que eu falei minha vida toda que eu não ia ser mãe, de você deixar e você aceitar que a pessoa que você era não existe mais. E também tem esse processo de você aceitar a nova mulher que vem dentro de você. E como a Daniele falou, também concordo plenamente, é sempre maravilhoso, porque você consegue fazer coisas que você nem imaginava. E eu acho que a maioria das pessoas também confunde, acho que uma coisa importante da gente falar, né, que o puerpério é aquele período do pós-parto, né, aqueles 40 dias de resguardo. E o puerpério não é isso não, gente. O puerpério é um momento emocional, assim, uma transformação muito grande, que para algumas mulheres chega até a 3 anos. Então, assim, a gente está sendo afetada por hormônios, assim, que estão realmente transformando o nosso cérebro. Então, assim, de fato, tem áreas que estão contraindo, de fato, tem áreas que estão expandindo. A gente está sob efeitos de hormônios, então a gente está sendo alterada mesmo. É uma coisa, eu acho que a natureza é muito perfeita, sabe? Eu acho que ela organiza tudo, biologicamente falando mesmo, para a gente se tornar essa outra pessoa que esse ser humano precisa e que a gente mesmo pode ser, sabe? A melhor versão da gente mesmo. Sim. Aquela mãe que não vai matar o filho quando ele não te deixa dormir, né? Graças a Deus existem os hormônios. Bom, já que a gente está falando sobre os hormônios, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, como que são essas mudanças hormonais e como que isso pode afetar na vida profissional? Assim, não sou especialista nisso, né? Mas eu já pesquisei um pouco. E é uma mulher que está amamentando, né? Nem todas as mulheres amamentam, a gente sabe disso, mas uma mulher no pós-parto, ela tem basicamente uma baixa muito forte de testosterona. Então, é uma mulher que tem praticamente zero sensação de prazer no corpo dela. E é uma pessoa que está muito abalada por toda essa dança. Porque, assim que a neném nasce, as mudanças de hormônios são muito bruscas. Então, as chances de ter uma depressão pós-parto são altas, né? Existe uma porcentagem muito alta de mulheres que têm depressão pós-parto. Agora eu não vou saber de cabeça a porcentagem, mas é um número muito expressivo. E eu acho que, para além da questão hormonal, tem também de como essa mulher vai ficar nesse puerpério, sabe? Não é só a questão hormonal, isso vai tudo depender de como você chegou à sua gravidez até ali, se você já era uma mulher que tinha uma predisposição, que já tinha um quadro de saúde mental, que já estava em desenvolvimento, né, que já era ruim, que precisava de cuidado. Como você chega nesse puerpério, a rede de apoio que você tem, não sei, Dayana, se você é de Ouro Preto mesmo, se você tem família aí, como é que é isso? Porque eu trabalho aqui em Belo Horizonte, eu não tenho família aqui, nem meu marido, né? Eu, meu marido, meu filho
Nossa rede de apoio é a babá que a gente contratou e ano que vem, se Deus quiser, a escolinha. Mas, e outra coisa que eu acho que influencia muito, que também não é, assim, hormonal, é o sono, né? O tanto que seu filho dorme. Seu humor no dia seguinte é totalmente proporcional ao tanto que seu filho dormiu. Eu acho que, bom, pode chegar a pior notícia do mundo. Se seu filho dormiu uma noite inteira, eu acho que você já, assim, já tem outra vibe para lidar no dia seguinte, né? A gente sabe que privação do sono é utilizado como técnica de guerra, né? De tortura em guerra. Porque realmente, imagina quando você tem. Imagina você passando uma noite ruim, que passou mal, não dormiu nada. No outro dia você tá arrebentado. A única coisa que você quer é, nossa, não, chegar de noite, graças a Deus, vou deitar naquele sofá, ninguém me tira. Não, quando você tá com filho, você não sabe quando é que você vai deitar naquele sofá e ninguém te tirar. Provavelmente nunca mais, né? Eu tô há 2 anos e meio, um pouco mais, esperando deitar naquele sofá e ninguém me tirar. Mas eu acho que principalmente no começo, né, assim, essa privação do sono, eu tenho um filho que tem uma questão respiratória, então ele não dorme muito bem. Tem muito poucos meses que ele começou a dormir bem. Aconteceu já de dormir umas 4 noites inteiras. Eu tô em êxtase. Eu percebo há um mês que eu mudei, assim, de muito, muito mesmo, meu humor, a minha capacidade de assimilar as informações, né? Tudo melhorou muito porque meu filho começou a dormir. Então, acho que para além da questão emocional, tem a questão do quanto você consegue descansar. Isso está muito relativo ao sono, à sua rede de apoio também. Sim, minha rede de apoio sempre foi muito boa, porque você perguntou, eu sou aqui de Ouro Preto, né? Mas essa questão hormonal, eu passei 9 meses de TPM, Maria Clara. E minha TPM, para quem me conhece, sabe que não é muito levinha, não. Então, meu ex-namorado, agora eu e a pai dela, a gente não tá mais junto, ele sofreu. Sofreu, minha família sofreu, e aquela parte emocional também, de deixar aquela mulher morrer, para mim foi muito complicada, porque depois que a Yasmin nasceu, eu só chorava. Chorava, 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 chorava. Eu ia ao banheiro, olhava meu corpo no espelho e chorava mais ainda, porque eu tive diabetes gestacional. Então, eu ganhei 27, 28 quilos na gestação, não me recordo bem. Então, tá aqui até hoje, inclusive. Mas, então, depois da Yasmin nascer, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia naquele corpo mais. Então, além de eu não me reconhecer como aquela pessoa, eu não reconhecia aquele corpo. Então, foi muito complicado. O pai da Yasmin, ele sempre foi muito bom. Então, a gente sempre fica falando que o homem tem que ajudar. Não tem que ajudar, o homem tem que fazer. Porque eles não tem que dar 20% de ajuda. É deles também, eles fizeram também. Então, ele sempre foi muito bom. E eu sou a mãe sortuda, porque a Yasmin dormia 18 horas. Então... Várias vezes a gente acordava e ia lá ver se ela estava respirando, porque ela só dormia. Ela acordava, mamava e dormia. Mamava, dormia. Então, até hoje, ela dorme 12 horas por noite. Nossa. Então, eu sou muito sortuda mesmo. E para mim foi muito importante também esse sono dela, porque eu trabalho e eu estudo. Então, já foi complicado. Se ela não dormisse, eu não sei o que eu ia ter feito. Então, essa questão hormonal, ela é muito complicada, né? Durante a gravidez, ela é muito complicada. E depois também, eu tive que começar a tomar antidepressivo. A Yasmin estava com, acho que 4 meses. E aí eu tive que consultar psicóloga, psiquiatra, eu tive que consultar a pediatra também, porque a Yasmin, ela tem um probleminha renal, então eu não poderia tomar qualquer medicamento sem pensar em amamentar, né? E eu não queria parar de amamentar. Dependendo de mim, ela ainda ia estar mamando. Ela parou porque a introdução na escolinha teve que ser cedo para eu continuar os estudos. E aí acabou que ela escolheu pelo mais fácil, que é a mamadeira. Então, essa questão hormonal foi bem pesada e eu continuo até hoje fazendo uso de antidepressivos. Uma coisa que você falando aí, eu acho que é uma coisa que é banalizada, né? Às vezes as pessoas pensam que é normal, é puerpério. Mas existe sim uma linha entre o que é normal e esperado do puerpério, né? Que as pessoas chamam de baby blues e tal, e o que passou dali, sabe? Então é muito importante o pediatra ver isso,
se o obstetra não enxergar, mas é muito importante você ter uma equipe médica, que seja seu filho ou a sua, que perceba os sinais de adoecimento psíquico mesmo, né? Que você possa procurar uma ajuda especializada, né? Eu tive também numa clínica e a psiquiatra me avaliou assim, existe um formulário, até um questionário que você preenche com algumas perguntinhas no pós-parto, que tem uma régua, tipo assim, acho que uma pontuação. Existe uma faixa do meio, uma nota que a partir dela você tá com depressão pós-parto, uma nota que abaixo dela você não tá. Eu tava nessa faixa do meio, né? Ela falou assim, olha, cabe um medicamento, mas se você quiser tentar sem medicamento, então a gente vai tentar com a psicoterapia e a gente vai te acompanhando. E até hoje eu continuo o tratamento na mesma clínica, elas são especializadas em maternidade e construção de família e tudo mais. E elas me acompanham mesmo, e não precisei, mas eu faço meus tratamentos com homeopata também, principalmente nos momentos de maior esgotamento. Tem uns momentos de esgotamento mesmo, né? Tipo, gripou. Passou uma semana sem dormir, acordando de 10 em 10 minutos. Você quer morrer, gente. Tem hora que você senta no chão do banheiro e vai chorar. E assim, é um nível de cansaço que você não consegue descansar, você só consegue chorar mesmo. Às vezes ele dorme, fala assim, agora dormiu, você vai dormir. Você não dorme, você só chora, sabe? É um negócio muito exaustão mesmo, né? Assim, eu acho que deixar o recado aqui de que todo mundo tem que se avaliar, assim, né? Procurar uns especialistas, né, na área e se não se automedicar, igual, a pediatra mandou tomar esse remédio aqui. Não faça isso. Vá numa clínica especializada. Existem vários remédios que são compatíveis com a amamentação, se quiser amamentar. E também não podemos banalizar a questão da depressão, né? A pediatra falou para tomar esse remédio aqui, né? Não fazer isso. Sim. Sobre essa questão da saúde mental, então, as empresas ou as universidades, elas oferecem algum apoio psicológico às mulheres grávidas? A UFOP ou a empresa que você trabalha, elas ofereceram? A UFOP não. Eu não, pelo menos eu tive zero apoio da UFOP. O único apoio, assim, digamos, né, não é bem um apoio, foi após a Yasmin. Então, na verdade, eu tinha que continuar indo às aulas até o dia que ela nascesse, né? Porque a sua licença só vale a partir do dia que ela nasce. Então, o único apoio que eu tive foi um RETEF, depois que ela nasceu. Mesmo assim, a UFOP não faz nada. Alguns professores foram extremamente solícitos e me ajudaram muito naquela época, mas alguns estavam nem aí. Eu tive um professor, não vou falar a disciplina aqui, porque acho que todo mundo vai conhecer, mas que ele passou os 3 meses que eu estava em casa sem responder um e-mail. Ele não me mandou material nenhum em casa. Então, chegou no final, ele queria me dar uma prova e eu preferi trancar. Porque não tinha condição, não fazia sentido para mim. Mas, quanto à faculdade, pelo menos até onde eu sei, não existe nenhum apoio. Na empresa, eu vou falar pela minha empresa, mas eu sei que eu cheguei a pesquisar e eu sei que muitas mineradoras, e existem muitas empresas também que caminham no mesmo sentido. Na minha empresa existe um programa de acompanhamento de gestantes, né, que era mais pelo plano de saúde, então tinha uma enfermeira que mandava mensagem, te ligava um pouco, para saber um pouco meio que do seu pré-natal. Depois que seu bebê nascia, você ganhava um livro muito legal também do programa, com a foto do seu bebê, com várias coisas que aconteciam no dia que seu filho nasceu, tipo, a novela estava passando, a música mais tocada não sei aonde. É bem legalzinho o livro, né? E aí você passa sua licença maternidade, volta para trabalhar, e você é acolhido pelo seu gestor, mas assim, da maneira que ele acha que é a maneira correta, né? Assim, sem muito preparo. Eu dei muita sorte, né? Meu gestor é uma pessoa muito humana. Mas aí, quando eu cheguei, a gente estava tendo um grupo de equidade de gênero em discussão. Aliás, esse grupo já existia na mineradora desde antes de eu engravidar. Então, quando eu voltei de licença, as pessoas já tinham feito muitas discussões e estavam propondo projetos. Eu cheguei de licença maternidade sozinha, sem nenhum grupo, né? Não estava em nenhum grupo, e era na semana seguinte era a semana de apresentar o projeto. E uma coisa que estava me fritando desde a minha licença maternidade era como que eu ia manter a amamentação. Porque eu moro relativamente perto do escritório, para quem trabalha numa cidade grande igual Belo Horizonte, né? Mas assim, se não tiver trânsito, 10 minutos. Se tiver, 30 minutos.
Então, imaginei eu ir para o escritório de manhã, voltar para amamentar na hora do almoço, voltar depois do almoço, depois voltar de noite. Pode parecer pouco? Não é. É muita coisa, é muito deslocamento. E onde que eu ia tirar leite no escritório? Eu já estava com isso na cabeça, já estava me agoniando, já sofria por antecedente. Porque eu sei que não tem lugar adequado. Então, eu cheguei e realmente, aí no escritório corporativo, né, o médico me ofereceu um ambulatório. Não, você usa aqui. Só que você usa aqui e se, às vezes competia com outras demandas. Então, quando competia com outras demandas, eu ia para o banheiro. E o banheiro é o lugar mais sujo da empresa, né? Você vai fazer um lanche, poxa, tô com vontade de tomar uma vitamina de abacate, eu vou ali no banheiro preparar uma vitamina de abacate para eu tomar? Não vou, né? Então, por que preparar o lanche do meu filho, eu tenho que ir para o lugar mais sujo da empresa, que é um banheiro? Então, aquilo me deixava muito triste mesmo. E ainda sabendo que o banheiro do escritório corporativo é muito melhor do que o banheiro que se tem na operação. As mulheres da operação tinham banheiros que não eram banheiros únicos, né? Que não eram banheiros de mármore, igual o meu era, né? E que muitas tinham só que tirar o leite e desprezar, jogar fora. Então, a gente escreveu o projeto, eu escrevi o projeto, eu já ganhei várias adeptas nessa mesma apresentação. Então, um projeto de implantar as salas para ordenha. A gente conseguiu implantar, já tem mais ou menos um ano que a sala está implantada, acho que tem quase um ano que a sala está implantada. São umas salas com freezer, com poltrona, e destinadas a isso, sabe? A maior parte do tempo não vai ter ninguém lá dentro, mas não é para a sala estar assim, tem uma sala que quase ninguém usa, quando tiver disponível você vai lá usar, não. É uma sala para amamentação, é uma sala para ordenha, a mulher vai lá utilizar a hora que ela precisar, se ela tem que estar disponível para ela, né? E muito para além da questão da ordenha, a gente desenvolveu um projeto para ampliar esse programa gestante. Então, tem muita coisa acontecendo, sabe? Então, a gente tem auxílio creche, a gente tem agora a sala de apoio à amamentação, alguns cursos que a gente está desenvolvendo para gestor, né, para preparar eles para receber essas pessoas, para receber não só quando retorna de licença maternidade, mas para não falar as coisas erradas, né? Mas não só para receber quando volta de licença maternidade, mas para receber uma notícia. Estou grávida, ou estou na fila de adoção, ou perdi um bebê, sabe? Então a gente está elaborando um curso para gestor, para que eles saibam acolher os profissionais, e aí não só as mulheres, mas os pais também, casais homoafetivos, e também um curso para os profissionais em geral, assim. Então, quero engravidar, estou com dificuldade. Então, esse curso vai ter vários módulos. Fertilização, a própria gestação, saber o que esperar, preparar a mulher para puerpério, não só para parto e amamentação, igual muita gente fala, né? Mas preparar para o puerpério, né? Para essa questão emocional que é muito difícil. E um curso também para luto perinatal, que é muito comum aborto, né? Eu acho que em torno de 30%, 40% das gestações terminam em abortamentos espontâneos. O número é muito alto e a gente não tem noção. À medida que a gente não fala disso, a gente não tem noção de quantas pessoas do nosso lado já passaram por isso, né? E como é importante conversar sobre isso, né? Acho que uma mãe mais gosta de fazer, Daiana, me corrija se eu estiver errado, é falar do filho, né? O que a gente mais gosta de fazer é falar do filho. Vivo ou morto, gente. A gente vai falar dele para sempre, o tempo todo. Então, tem esses cursos, a gente ampliou um pouco o kit que as mulheres recebem agora, não é só mais o livro, vai ter mais outros brindes. Então, a gente está elaborando uma coisa maior, assim, talvez até umas rodas de conversa para o próximo ano. Ainda existe o grupo de discussão de equidade de gênero e a questão da maternidade está muito presente. A gente está sempre elaborando projetos novos. Assim. Então, tinha um apoio com esse grupo de equidade de gênero, agora o apoio é outro. Graças a Deus. E a nós. Que legal, porque é bom ouvir isso também, porque principalmente vindo de uma mineradora, né, que tem histórico de ser um ambiente extremamente machista, voltado para homens e homens e homens, é muito legal ouvir que está tendo essa mudança. Muito, ainda mais para a gente que não entrou no mercado de trabalho, Maria Clara está pensando ali quando que vai ter o bebê dela. Então, é muito gratificante mesmo ver que as coisas estão evoluindo. Eu gostaria de corrigir um pouquinho o que eu falei que a faculdade não deu. A faculdade não deu mesmo, mas eu tive sorte de encontrar algumas pessoas muito boas. Então, tem a professora Lia, que já ficou com minha filha enquanto dava aula, por conta de assistir aula. Sim, então, a professora Lívia também, que hoje está até com um bebezinho, ela também foi super solícita mesmo quando eu precisei faltar aulas para buscar a Yasmin na escolinha, porque a aula dela era no horário que fechava a escolinha, então eu tinha que praticamente perder metade da aula. Então, ela foi muito tranquila com isso, já levei a Yasmin para aula, e a Yasmin fez
escândalo na aula dela. Então, a faculdade, quanto instituição, não tem apoio. Mas essas pessoas foram muito importantes para mim lá e mulheres. Então, talvez seja importante também a gente ter os professores homens vendo um pouquinho esse lado também, né? E tanto que quando eu ganhei Yasmin, eu pude ficar esses 3 meses de RETEF, né? RETEF, para quem não sabe, é tipo um afastamento, que você fica em casa, os professores, a gente está tendo agora, seria o EAD, que os professores mandam as atividades para você fazer de casa. Eu tive 3 meses, o pai da Yasmin podia ficar 7 dias. Então, né, como que a gente consegue aquela ajuda, que eu falei que não, a gente nem devia chamar de ajuda, porque é uma obrigação, como que a gente vai ter o pai ali participando, sendo que ele não tem como ficar ali. Então, eu fui extremamente sortuda, não sei o que eu faria se a minha família não fosse de Ouro Preto, se eu não fosse de Ouro Preto, porque nessa época minha mãe me ajudava muito, então meu parto foi cesárea, eu sentia muita dor, eu não conseguia levantar da cama para pegar a Yasmin para amamentar, e o pai dela estava na aula, porque ele não podia ficar tempo nenhum em casa. Então, essas são coisas também que não sei como está hoje, não sei se mudou alguma coisa, mas que a universidade tem que dar apoio sim, porque somos todas mulheres ali na idade de ter bebês, né? Eu sou um pouquinho mais velha do que eu tô vindo da minha turma, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Então, e é uma realidade. Eu conheço algumas outras meninas também no mesmo curso que tiveram filhos e que também não tiveram apoio algum. Esse negócio da licença, né? No seu caso é afastamento. A licença maternidade. A licença maternidade hoje em dia 4 meses, algumas empresas 6, e a paternidade realmente é uma vergonha, né? E eu acho que é onde começa, assim, eu acho que é o principal gatilho da desigualdade de gênero, né? Quando um gestor olha para uma pessoa na hora de contratar, fala assim, você tem qual idade? Você já é casada? Você vai ter filho, né? Tipo assim, vou ficar 4 meses ou 6 sem fulana. Enquanto o cara não, o cara fica 5 dias, né? Eu acho que até se ele tirar o siso, eu acho que ele fica mais dias em casa do que se ele tem um bebê. Assim, a minha sorte, igual você falou, sua sorte de ter sua família europeia, a minha sorte foi que meu marido trabalha de home office. Porque eu tinha 0 pessoas dentro de casa, meu parto foi parto normal, mas eu também tive muitos pontos, então era muito difícil também levantar, minhas pernas incharam demais, foi uma doideira, né, assim. E estar com meu marido dentro de casa fez toda a diferença. Então, essa é uma briga que a gente está travando também dentro da empresa, de aumentar a licença paternidade, porque a gente entende que isso é para o filho, sabe? Não é... E sim, a consequência disso também é na carreira da mulher, é diminuir desigualdade, preconceito e viés inconsciente contra a mulher, mas isso é essencial para a criança, sabe? Ter os 2 cuidadores principais ali disponíveis, né? Os países europeus, alguns países da Escandinávia já têm licenças paternidade, maternidade, que é junta, licença parental, o casal se divide como vai fazer a licença, né? Tem países que tem 2 anos, né? 2 anos e os pais dividem como achar necessário ali. E outra coisa, né? A gente tem que desculpa, Maria Clara, a gente tem que voltar para a aula, voltar a trabalhar com 3, 6 meses e eles têm coragem de fazer um monte de propaganda para amamentação até 2 anos. Como que você vai amamentar até 2 anos? Não tem condição de você amamentar até 2 anos. Então, igual você falou, que a empresa que você trabalha ainda está fazendo essa salinha aí para poder ordenhar, mas mesmo assim é muito complicado, nem todo mundo tem condição de fazer isso. Então, como que você vai amamentar? A gente também está propondo para as mulheres, assim, essa proposta ainda não foi aprovada, mas a gente está estudando uma maneira de talvez pedir home office por mais tempo para quem está com bebê pequeno, por causa justamente dessa questão da OMS, né, que recomenda aleitamento exclusivo, aleitamento materno exclusivo até 6 meses, e no mínimo até 2 anos de idade. A porcentagem de mulheres que chega lá é muito pequena, é muito difícil manter o aleitamento materno. Sim. Eu ia falar, Dayana, que tem um comentário aqui sobre o grupo Manu UFOP, que é aquele grupo de apoio às mulheres grávidas da UFOP. Só que eles falaram que iniciaram em abril desse ano, então você não chegou a pegar. Mas que bom que existe.
eu já Sim, fico muito feliz. já é um grande avanço. Eu E acho que sobre. nenhuma conquista vai chegar assim de graça, gente. A gente que não se mobilize e lute muito, sabe? Gosta pela mineração, é um ambiente muito masculino. Mas a receptividade que a gente teve quando a gente chegou com o projeto foi tipo assim, eles só não estavam vendo a necessidade. A hora que a gente mostrou a necessidade, puf, aprovado, sabe? Muito, assim, claro que é difícil implantar e tudo mais, tem que engajar muitas áreas, mas você vê que existe um interesse genuíno de enxergar a gente desde que a gente apareça, tipo assim, olha, essa é a minha necessidade. Eu sei que vocês não estão enxergando, porque, né, a maioria de vocês é homem, hétero, branco e tal, mas essas são as nossas necessidades. E assim que você escreve um projeto, o pessoal até aprova. Pelo menos assim, na minha empresa eu tive essa experiência de ter essa abertura, sabe? Eu acho que a gente tem que se organizar, sabe? Mulheres e mães, e conquistar os nossos direitos de maneira mais organizada, inclusive. Para além do Sim, meu espaço, da minha empresa, da sua universidade, criar um movimento, um, um plano nacional da maternidade aí, uma lei. sim. Tem uma pergunta sobre esse assunto aqui no chat. Se existe algum projeto de lei que possa barrar essas condutas abusivas? Eu não conheço. Eu também não conheço, né? Mas eu sei que existe na legislação que todo ser humano deve ser tratado com igualdade e respeito, né? Então, talvez caracterizar essas ações como assédio, como bullying, talvez dá para promover um processo, né? Mas conhecer exatamente qual lei eu também não conheço. Sim. Você comentou bastante sobre articulações que tem na sua empresa, Daniele. Fiquei até surpresa, que eu achei que teria bem menos. Mas quais são as obrigações que as empresas ou universidades têm para oferecer o apoio às gestantes ou lactantes? Essa questão legal, eu realmente não sei, assim. Eu sei que tem a obrigação de ter o plano de saúde, né, para os funcionários, mas, por exemplo, essa sala de ordem, eu não sei se ela é uma obrigação. E eu juro que quando eu propus ela, eu achava que eu estava inovando, assim, que era uma coisa super nova. Mas já existe em vários lugares, depois eu fui pesquisar, sabe? E muitas coisas que a gente propôs, a gente conseguiu fazer um benchmark em outras empresas, assim. Mas em relação à obrigação legal, eu sei que tem, a legislação fala que se você é uma empresa cidadã, você pode ter 6 meses de licença maternidade, mas se você não é, 4 meses, no meu caso foi 4 meses. Você tem 15 dias de licença amamentação, se você tiver levar uma declaração da pediatra de que o meu filho precisa de mim, que ele tem aleitamento materno exclusivo, então ganhou mais 15 dias. Aí normalmente as pessoas emendam mais 30 dias de férias, né? O tempo que eu consigo ficar com meu filho. Sim. Tem outra pergunta aqui, Dayana. Você sabe se na UFOP tem esse ambiente para ordenha? Eu acredito que não. Nunca ouvi falar. Se tiver também é uma coisa nova, talvez o pessoal desse grupo Manu aí, eu não Não, sei não. se é assim que fala, talvez eles saibam falar melhor. Porque na minha época era difícil até a questão de andar com carrinho de bebê. O ICEB era uma terrível. O elevador do ICEB estava quebrado na época. Ficava pensando, ainda bem que não tem cadeirante, porque eu com carrinho de bebê eu tinha que, nessa época eu consegui uma bolsa para trabalhar lá no ICEB, 3. Então, o pessoal que conhece o SEB aí sabe que é um labirinto. Então, eu levava Yasmin para ficar comigo no laboratório. E aí eu levava o carrinho dela, porque ela era bebezinha de 6 meses, eu acho. E aí eu descia, na hora de o pai dela me ajudava, descia com o carrinho, descia com o bebê conforto, mas na hora de subir era o terror. Então, nem para andar de carrinho tem. Não acredito que tenha uma sala de ordenha, não. Sim. Talvez com esse grupo as coisas melhorem, né, na UFOP. Tomara. E acho que você pode usar a sua experiência para contribuir, sabe? Você já sabe quais são as necessidades, né? Sim, com certeza. É legal esse grupo que eu vi, começou até a me seguir esses dias, falei que legal, essa live já está servindo para colocar mais mães e pessoas que têm interesse nisso juntas. Sim. Outra pergunta, teve até uma parecida aqui no chat, é se vocês já sofreram algum preconceito, discriminação por ser mãe.
Já. Já dentro da UFOP também não vou falar o nome do professor. Falaram que eu poderia falar, mas eu não vou falar, não. Que quando eu, na verdade, foi no começo da gravidez, eu tive um princípio de aborto. A implantação da Yasmin foi bem baixa no útero, então eu tive que ficar ali até os, acho que era 4 meses, não me recordo, a memória tá péssima. Mas eu tive que ficar um tempo sem fazer nada. Podia andar devagar, andar. E nessa disciplina tinha campo, onde a gente tinha que ir para campo para ver umas coisas lá que também vou falar não, senão todo mundo vai saber a disciplina. Aí tinha que ir. E os campos valiam, acho que 70% da nota do período. E eu não podia ir. E aí eu conversei com o professor, ele virou para mim e falou assim, quem mandou engravidar? Falei, beleza, obrigada. Aí tranquei a disciplina. Na verdade, teve esse e... Não, acho que só. Dentro da faculdade foi esse, aquele dinossauro lá da Escola de Minas. E foi esse. Mas eu acho que também essa questão do preconceito, eu acho que eu tenho muito esse preconceito. Tinha muito mais antes. De achar que não me cabia mais nos ambientes. Eu acho que a gente também tem muito essa coisa da sociedade, né? De quando eu decidi terminar meu relacionamento, eu pensava, vou ficar sozinha pro resto da minha vida, como que vão me olhar como mãe solteira? Então, foi muito tratamento psicológico para me mostrar que eu não preciso estar com alguém ou estar num relacionamento, porque aquele preconceito, ele tá dentro de mim, sabe? Então, nunca fizeram, nunca falaram nada comigo, nunca aconteceu nesse sentido, mas eu enfrentei mesmo meus preconceitos quanto a isso. Eu, enquanto gestante, tinha uma vistoria de campo para fazer e tal, eu fui, fiz, porque eu estava super bem, não tinha, nesse momento da gravidez eu não tinha nenhuma dor nem nada. E aí era meio do mato mesmo, sabe? E tava eu lá no meio do mato, aí a hora que eu comecei a cansar, falei, galera, porque a gente bombeia muito mais sangue, né? Então a gente cansa muito mais, fica ofegante mesmo. Aí eu falei, daqui não passo. Aí um colega meu virou e falou assim, não, eu vou ficar com a Dani aqui. Segui a vistoria e voltaram, acho que uma semana depois, uma semana, um mês depois, não sei, fizeram um reconhecimento, acho que mensalmente faziam um reconhecimento profissional que destacou na equipe, né? Aí, surpresa minha, fui a pessoa de destaque, né? Mas por quê? Porque mesmo grávida, ela foi para a vistoria. Então, assim, não é porque... Eu estava lá sempre, e eu não tinha nenhum impeditivo físico que me fizesse não ir grávida. Mas aí eu ganhei um destaque porque mesmo grávida. Aí eu falei assim, poxa, então será que grávida eu não devia ir no lugar? Eu não pertenço ao lugar porque eu tô grávida? Sabe, ficou um troço, assim, meio estranho, assim, pra minha cabeça. Tipo, eu não tô sendo homenageada porque eu sou uma boa profissional, não. Eu tô sendo homenageada porque mesmo grávida, ou seja, que não é lugar de grávida, e você foi, você tratou, parabéns, entendeu? Eu senti que existe um preconceito ali, até uma admiração e uma surpresa por eu estar ocupando um espaço que não pertence a uma grávida. Mas ok, né? Eles estavam felizes por isso, então tudo bem, obrigada. Mas assim, em relação ao meu retorno também foi tranquilo, mas a gente ouve pessoas que durante a licença maternidade o chefe tá assim, que dia você volta mesmo? Nossa, tô aguentando, mas tô desesperado esperando você, tô cheio de tarefa, nossa, a hora que você voltar vai ser um alívio. Cara, uma pessoa de licença maternidade que não tem tempo para ir ao banheiro, anotem, gente, não tem tempo para ir ao banheiro em paz, sem ouvir um grito de choro ao fundo, ela não Nunca quer mais vai saber. sozinha. Ela não quer saber que você está precisando dela, porque ela já não está dando conta dela mesma, nem das necessidades dela de ir ao banheiro. Aí eu vi que tem mais alguém precisando de você, além daquele ser minúsculo que chora enquanto você está no banheiro, você não quer, sabe? É uma pressão extra que você não precisa dela. Já ouvi colega que quando voltou de licença, no dia que voltou de licença, o gestor chamou para conversar, tipo, tinha uma reunião 9 horas da manhã, às 10, ele parou com ela assim, como que você tá? Olha, nós perdemos fulana na nossa equipe, e agora a gente teve que redistribuir o trabalho, tá todo mundo com muito trabalho, nós precisamos de você mais do que nunca. Você acabou de voltar de licença, você não dá nem o que você dava antes. Você não vai dar mais. Você não tem tempo, você não tem energia, você não dorme, você está cansada. Hormonalmente, você não tem... Aí eu acho que a gente tem que falar assim, ah, não, porque a mulher que acabou de voltar de licença, ela é capaz de tudo. Gente, não.
no momento que ela acabou de voltar de licença, ela ainda está muito vulnerável. E a gente vai ser muito mentiroso se a gente disser que, ela consegue tudo. Não, ela não consegue. Ela realmente tem um período grande de vulnerabilidade ali. Sabe, a questão hormonal pode dar uma compactada na área da massa cinzenta do cérebro e a parte cognitiva realmente fica um pouco prejudicada, sabe? Porque ela tem que ampliar a outra parte do cérebro que é instintiva. Por que ela ouve o choro do bebê e o marido não ouve? Porque o cérebro dela está com todos os sentidos muito aguçados. E é biológico, é natural que isso seja assim. Só que isso passa, sabe? Em 2 anos, 3 anos, a hora que acabar esse puerpério, essa mulher é uma mulher que vocês não têm noção do que ela é. Ela faz tudo, gente. Ela já pariu, ela já amamentou. Ela tem todas as partes instintivas do cérebro dela extremamente ampliadas. E hoje, em qualquer lugar que você for olhar, a inteligência emocional é muito mais importante, principalmente para casos de gestão e de liderança, muito mais importante do que conhecimentos técnicos. Eu sou engenheira ambiental, já perdi as contas de quantas vezes eu aprendi e desaprendi a mexer no ArcGIS, por exemplo, que é um conhecimento técnico. Dependendo do cargo que eu estou, eu preciso dele. Depois eu esqueço, porque eu não estou usando mais. Aí a hora que eu preciso aprender de novo, eu aprendo de novo. Mas e a minha capacidade de ter empatia com as pessoas? De liderar, de fazer outras coisas ao mesmo tempo? Tudo isso é inteligência emocional, é soft skills que ninguém te ensina na faculdade, não. E quem vai te ensinar é essa bomba hormonal, mas essa criança que está chorando aqui do lado e chamando mamãe, mamãe, mamãe. Isso é que a maternidade faz por você e que você vai trazer profissionais extremamente competentes, perfeitos para o seu ambiente de trabalho, que a faculdade não vai ensinar. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Um cenário comum é de mulheres sendo despedidas de seus postos de trabalho após retorno da licença. Como podemos contornar essas situações abusivas? É contra a lei, inclusive. Sim. Eu acho que eu não sei quanto tempo, não, mas é contra a lei. Eu acho que dependendo de onde você estiver, você tem que usar o canal formal de denúncia para isso, né? Se você estiver dentro da empresa, fazer o canal formal de denúncia. Ter as pessoas ao seu lado que saibam e que estejam presenciando esse tipo de coisa, né? Para você ter evidência, né? Provas de que isso está acontecendo. Porque, infelizmente, o mundo não foi feito muito para as mulheres, muito menos para as mães e crianças, né? A gente tem que fazer esse mundo virar e nos pertencer. E eu acho que, para além de usar os canais de denúncia, que é o canal da dor, a gente tem que fazer as coisas no amor também, sabe? A gente tem que fazer mais lives dessa, a gente tem que fazer treinamentos, a gente tem que fazer palestras, a gente tem que conversar com as pessoas cara a cara, sabe? Pessoal, não é bem assim não, sabe? Eu acho que você está enxergando muito no curto prazo. Eu acho que realmente eu sei que eu vou ter um prejuízo, sim, eu acabei de ter um bebê, eu no momento tenho que me dedicar muito à minha família, né? Eu realmente vou passar um período com essa criança pequena, gente, a prioridade é a criança. Não adianta virar para a empresa e falar assim, não, porque a prioridade é a criança. Não é. Mas não é mesmo. A empresa tem que saber que não é. Né? O meu filho é prioridade sempre. E ele agora precisa muito de mim, que ele não tem nem 3 anos ainda. Mas daqui a pouco ele vai estar muito mais independente. A profissional que eu vou voltar é um profissional com muito mais capacidades. Então, acho que a gente tem que ir conscientizando as pessoas. E esse trabalho é de formiguinha. E nem todo mundo vai receber de primeira, talvez de segunda, talvez de terceira, né? E uma coisa, assim, eu acho que depois que você passa, ou que você vê algum muito próximo passar pela maternidade, pelo puerpério, pelo retorno ao trabalho, é que você tem a amplitude do que é esse momento na vida das famílias, né? Sim. Isso aconteceu muito com um professor da UFOP, que está falando que as pessoas vão mudando. Foi um professor que eu pedi uma dispensa, tinha acabado de ganhar a Yasmin, tinha voltado e tinha pedido uma dispensa de uma disciplina. E simplesmente porque eu gostava muito da disciplina, eu não conseguia assistir às aulas por causa do horário. E aí isso foi para uma reunião do colegiado e eles não liberaram a disciplina. Não deixaram. Falaram que era para eu levar ela para a aula. Eu levei ela para a aula. E ela fez um escarcéu naquela escola de Minas. Era criança chorando no meio da aula e eu falei, bem feito. Porque acha que é simples. Pega sua criança, leva para a aula e assiste a aula. Falei, tá, eu vou atrapalhar a aula de todo mundo, mas eu vou levar. Levei, deu super errado. E depois esse professor, que ele era o presidente do colegiado na época, ele veio me pedir desculpas. Ele veio, disse que ele
sabia que ele tinha errado, que ele tinha pego aquilo ali como se estivesse pedindo para fazer o trancamento de uma disciplina isolada, como se fosse qualquer aluno que, não estou dando conta, vou trancar essa disciplina. Ele me pediu desculpa e falou, olha, se você ainda quiser trancar, eu vou fazer o trancamento para você e não vou nem passar pelo colegiado. E eu achei que o pedido de desculpa dele para mim foi muito importante, sabe? Hoje ele é pai também, teve um bebê há pouco tempo. Então, é um dos professores que eu mais gosto lá no departamento, inclusive. E esse pedido de desculpa dele, de reconhecimento disso, eu falei com ele, olha, tá tudo bem, eu já me virei aqui na disciplina, já conversei com a professora e eu ainda pretendo fazer essa disciplina novamente como ouvinte, porque eu adorei. Um dia que eu tiver tempo, quem sabe. Mas eu já tinha resolvido minha vida, já tinha decidido que eu não ia mais fazer, não ia mais trancar. E eu falei com ele, eu espero só que isso fique de lição, porque eu não vou ser a última pessoa que vai precisar de uma coisa diferente. Não vou ser a última exceção que vai ter aqui no curso. Então, se vai para o colegiado, se vai para uma reunião dessa, é para avaliar caso a caso. Falei, olha, dá uma olhada das minhas notas, dá uma olhada se eu seria o tipo de estudante que faria isso. Conversa com os outros professores que me conhecem. E não. Eu falei com ele que eu só esperava que isso ficasse de lição para ele e para os outros também. Porque talvez, se fosse uma mulher lá naquele local, tivesse visto de uma forma diferente. Você sabe que às vezes até a gente, quando se passar muito tempo, a gente meio que esquece do que a gente passou, sabe? A gente não pode deixar... A gente não pode deixar o assunto morrer. Eu acho que a gente tem esse dever, assim, de fazer as coisas funcionarem. Agora vocês têm esse grupo aí, Manu, né? Eu acho que quanto mais a gente puder institucionalizar o apoio, sabe? Para que nenhuma mulher tenha que passar de novo por as coisas que a gente já passou, acho que é nosso dever, assim, sabe? Sim. Daiana, tem uma pergunta para você, da Manu. De que forma você acha que a UFOP pode apoiar a permanência das estudantes mães ou gestantes? Olha, eu acho que seria extremamente importante, eu não sei se seria possível fazer algum tipo de, digamos, uma crechezinha lá, um lugar para você levar as crianças, mas que tivesse pelo menos um auxílio, porque a minha condição financeira, de certa forma, é tranquila, e do pai da Yasmin também. Então, a gente consegue pagar. No começo dessa pandemia, que a Yasmin estava em casa, foi um surto coletivo, porque aí eu tinha trabalho, eu tinha faculdade que estava funcionando de forma remota, e tinha a Yasmin chorando em cima de mim. Então, aquele PLE que teve, eu nem consegui fazer, foi terrível. E então eu acho que eu vi o tanto que essa escolinha, por mais que eu não gostaria de mandar a Yasmin para a escolinha tão cedo, mas eu vi o tanto que isso é importante para mim, sabe? Então, além daquele apoio psicológico que eu acho que deveria sim ter desde o começo, uma psicóloga mesmo, e a UFOP o UFG tem brinquedoteca. Bacana. Então, a UFOP não tem nada. Então, eu levei a Yasmin para a escola de Minas, para o corredor da escola de Minas, e ela ficou lá gritando. Então, às vezes, se tivesse um local que eu pudesse deixar ela com sei lá, o UFOP tem tanto curso, será que não tem um programa de extensão para fazer dentro da faculdade mesmo, sabe? Um local para deixar essas crianças pequenininhas e esse apoio psicológico. Comentário aqui que na UFV... Tem, né? Oi? Tem empresa que tem creche dentro da companhia. Eu acho que a Natura é uma que tem uma creche dentro da companhia. Facilita a amamentação, e seria facilita ótimo, a pessoa. A amamentação, exatamente. Então, quando eu estava amamentando Yasmin e ela foi para a escolinha, eu acredito que foi muito por esse motivo que ela abandonou o peito. Eu tirava, ordenhava todos os dias e congelava. E aí esquentava, mas não é a mesma coisa. Não é, sabe? E aí vem a mamadeira ali, gostosinha, quentinha e mais fácil, né? Porque quando a criança está amamentando, ela faz muita força naquele começo para começar a sair o leite que realmente sustenta ela. Então, a Yasmin não tinha mais paciência. A Yasmin já nasceu sem paciência. Ela é extremamente impaciente. Então,
Então, ela não tinha paciência. E ela trocou mesmo pela mamadeira. Tem um vídeo muito engraçado, inclusive, que mandei para as minhas amigas, porque não dá para mandar para todo mundo. Mas que ela tá com peito e mamadeira. E ela vai cada hora em um. E eu falei, acabou. Já era, perdi. E foi ali que eu perdi minha filha para mamadeira. Então, se as empresas e a faculdade tivesse essa facilidade da criança estar ali, 20 minutos de intervalo, vai lá, entendeu? Um pouquinho na hora do almoço, mas não tem. Sim. Vamos falar um pouco das competências agora. Quais foram as competências que vocês adquiriram depois de se tornarem mãe? Fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Com um custo mental grande, mas consegue. Várias coisas. Fazer várias coisas, realmente gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo, sabe? A gente realmente aprende a otimizar muito tempo, porque a gente não tem, né? Então a gente tem que se virar, não tem outra opção. Eu acho que inteligência emocional é uma questão muito importante, né? Que inteligência emocional são 4 pilares, né? Não sei se vocês, né, estão familiarizados, mas o pouco que eu sei, assim, autogestão, né? Você se conhecer, gestão social, você conhecer a sua comunidade ali, o pessoal do trabalho, e aí dentro dessa gestão social tem a empatia, sabe? Que é uma ferramenta que todo mundo está falando tanto hoje em dia, é tão importante. E isso, gente, não tem nada mais que ensina mais isso do que seu filho, sabe? Você olhar para ele chorando, esperneando e alguém ficar assim, nossa, que criança mal criada. E você olhar para ele, você entender que ele está sofrendo, sabe? Ele está chorando porque ele está sofrendo. Então, essa habilidade mesmo de lidar com o choro dele, sem tentar calar ele de imediato, ou às vezes tentando calar ele de imediato porque você não tolera choro, e aí você depara com você de novo, por que eu não tolero choro, sabe? É um mergulho muito profundo em autoconhecimento, assim. Várias coisas que vão te incomodar muito, você vai muito olhar para você e acha terapia para isso, né, Daiane? Para você reconhecer seus gatilhos, assim. Então, acho que para a parte de inteligência emocional, maternidade é uma experiência, e aí paternidade também, tá, gente? Maternidade, paternidade, adoção, casais homoafetivos, acho que tudo, né? A parentalidade, de maneira geral, é a melhor escola. Assim, isso não se ensina em nenhum MBA, em nenhuma faculdade. Aprender que a criança, quando ela tá chorando, ela não tá fazendo pirraça, né? Ela tá sofrendo e ela não sabe lidar com os sentimentos dela. A Yasmin é o choro e o grito. Ela grita horrores, ainda grita, tá passando, graças a Deus. Mas gritar e pegar as coisas, jogar no chão, e as pessoas realmente, elas olham pra você não vai fazer nada? E você fica se sentindo julgado o tempo todo por como você tá educando seu filho. E qual que era a pergunta? Sobre as competências. Competências, lembrei. Então, aí tem essa questão de você se tornar uma pessoa muito mais gentil também, de você começar a compreender as pessoas. Eu sou outra pessoa, ainda continuo extremamente estressada, mas eu consigo entender muito mais os sentimentos das outras pessoas também, sabe? E entender que nem tudo é como a gente planeja, que às vezes a gente... A Daniele sabe, né? Você pega seu dia e planeja ele todo. E aí a criança, simplesmente, ela não quer seguir o seu planejamento. Ela não quer. Então, eu tenho aqui 20 minutos, que é o horário que eu saio da aula para botar a roupinha na Yasmin, para levar ela para a escolinha e voltar para a próxima aula. E tem dia que ela simplesmente... 20 minutos. E tem dia que ela simplesmente não quer, e ela não quer aquela calça. E ela não abre mão, e ela não quer aquela calça. E ela não quer nenhuma calça que ela tem. E ela quer a calça que está lavando. Então, não adianta nenhum planejamento do mundo vai... Estou falando isso porque tive gosto de uma pessoa falar que é para eu me programar. E, cara, eu me programo o dia todo, eu reprogramo a programação e vou me enfiando e fazendo como dá, porque não dá. A Daniela falou que a gente... Desculpa. Da gente usar melhor o nosso tempo. Eu sou uma aluna muito melhor agora do que eu era antes da Yasmin. Porque
quando eu tenho tempo, agora até que na pandemia eu fiquei mais preguiçosa um pouquinho, mas eu aprendi que aquele momentinho que ela tinha de dormir era aquele que eu tinha que fazer minhas coisas, ou elas nunca mais iam ser feitas. Então, isso, a empatia, a coisa de você fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que me pergunta, nossa, mas como que você dá conta de tudo? Eu falo, não sei, sendo mãe. Porque você faz tudo ao mesmo tempo. E você consegue gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, como a Daniela falou. E Nisso você também... você falou, tem duas coisas importantes aí, mas vai, desculpa. E também você consegue segurar várias coisas ao mesmo tempo, né? Parece que você tem 15 Beber um mãos. celular, uma madeira. Sim. Nisso Pode que falar, você Daniela. colocou, eu pensei em duas coisas, assim, a flexibilidade e a necessidade de readaptação, né? Porque você realmente toda hora planeja uma coisa que não é o que vai acontecer. Não é. E, de fato, a realidade muda o tempo inteiro. E o mundo hoje é assim, gente. Tudo muda o tempo inteiro. Então, a necessidade de adaptação é uma necessidade muito requerida no mercado de trabalho. E outra necessidade de planejamento, habilidade de planejar, antecipar problema, antecipar risco e a flexibilidade, né, de se adaptar a todas as alterações, assim, são outras coisas que vieram na cabeça. E sono dói, né? Quando a criança tá com sono, a criança tá ali jogando o mundo no chão, você fala, é sono. Aí o pessoal falou para você, que menina mal educada essa Yasmin, né? Nossa, como ela é mal educada. Aí você fala, é Engraçado, eu só conheço sono. várias crianças mal educadas. Chicão é uma delas também. Todas. Todas são. Eu não sei se o Instagram ainda tem aquilo de acabar a live com 1 hora, sabe, Daiane? Ixi, Maria Clara, você contou pro pessoa errado. Graziele, marqueteira. Fala pra Grazi, dá uma gente. luz aí. Mas eu acho, Grazi, que quando vai terminar, avisa. Parece um tempo. Ah, tá. Não apareceu nada ainda não. Vamos para outra, então. Pergunta. O que vocês acham que precisa ser mudado para ter mais apoio às mulheres grávidas? O que as empresas, as universidades, elas podem fazer? Acho que isso que a gente já está fazendo é bem importante, né? Esse diálogo. Isso, acho que é importante demais. É isso, palestras, conversas, publicações, porque igual teve essa pessoa que falou isso comigo para eu me organizar, inclusive é uma aluna, uma mulher aluna. Então, eu não sei ali se faltou só empatia mesmo ou se faltou talvez um pouquinho de conversa, de conhecimento de como as coisas funcionam também, ver outros lados, outras pessoas. Então, eu acho que falta muito essa conversa, esse diálogo aberto. Eu acho que a universidade falta diálogo para tudo, né? Que a gente tem visto muito isso, que falta diálogo e ponto. Mas, fora isso, acho que a gente já falou as outras coisas também, do apoio psicológico. A UFOP ainda é muito boa na questão que a gente tem um curso de medicina, né? Então, o meu pré-natal foi todo feito por uma professora da UFOP com os alunos da UFOP. E eu fui extremamente bem atendida, muito bem atendida. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, essa médica, a doutora Jaqueline. Ela não é mais professora da UFOP, infelizmente, hoje ela está na UFMG. E ela foi a pessoa que, quando eu cheguei lá no primeiro dia, que ela não tinha horário para me encaixar, comecei a conversar com ela e comecei a chorar. Porque, igual eu falei, a gravidez não foi planejada e eu só chorava. Ela simplesmente me deu um abraço e falou, vai ficar tudo bem. E marcou minha consulta para a semana seguinte, sabe? Então, ela, para mim, foi uma pessoa essencial. Então, é bom também o pessoal, às vezes, divulgar, ao foco divulgar que tem esse programa ali dos alunos da medicina que podem ajudar muito.
Eu tive diabetes gestacional e eu consultei com uma endócrino também lá, uma professora também. E isso é muito importante, principalmente para a gente que não tem plano de saúde, né? Às vezes a gente enfrenta aí filas e filas para conseguir um médico bom quando consegue. E ali a gente tem esse curso de medicina, que poderia auxiliar tantas pessoas que às vezes nem sabem. Acho que para além das coisas da questão de saúde física que a Daiane colocou, né, o programa da Faculdade de Medicina, as empresas normalmente têm plano de saúde, e às vezes algum acompanhamento da própria área de saúde da empresa, eu acho que falta uma preparação para a área emocional, assim, ninguém sabe onde está se metendo, a verdade é essa. A maternidade é muito romantizada ainda. Hoje em dia as mulheres já estão rasgando o verbo um pouco mais, né, falando de realidade, né, mas eu acho que ainda falta divulgar, principalmente para quem ainda não está nesse barco, sabe? Para quem ainda não está pensando em engravidar, para quem está pensando daqui, sei lá, 10 anos, mas já saber o que é a maternidade, já saber o que é uma mulher grávida, já saber o que é uma mulher no puerpério. Porque essas pessoas vão encontrar com elas na faculdade, no ambiente de trabalho, na sociedade, sabe? E acho que um mínimo de empatia. Só que para ter essa empatia, precisa de um mínimo de informação, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, mas gravidez não é doença. Tá bom, senhor, então vamos conversar. Se o senhor ficar uma semana vomitando, sem conseguir comer nada, pressão baixando, de tanta fraqueza, você não vai procurar um gastro urgente, muitíssimo preocupado com o seu estômago, achando que está muito doente? Não, gente, gravidez Vazia, sem realmente não é dormir. doença. Realmente, gravidez não é doença, mas não é uma condição que deixa o ser humano nas plenas capacidades dela, né? Assim, tem mulheres que não têm nada. Eu tive muita dor nas costas no final. Tem mulher que tem muita dor no pulso, gente. Imagina digitar, trabalhar com muita dor no pulso, né? Eu tive uma amiga que ficou grávida e passou mal até o final da gestação, tipo assim, até praticamente 8 meses de gravidez. Então, assim, o corpo humano é uma coisa única, né? Imagina você carregar aí 16 quilos, 20 e tantos a mais no seu corpo. O que a sua coluna não faz? Tanto que seu pulmão não está comprimido, você fica sem ar. Gente, atravessar a rua para ir do outro lado de um restaurante almoçar é penoso. Você tá super cansada. Abaixar, caía no chão, gente, no final da gravidez, ficava lá. Eu acho que era Deus, o destino, o universo, que estava dizendo que o novo lugar daquela caneta era ali. Pra que eu ia abaixar aquele Amarrar ali? o Ficava lá pra tênis, sempre. nunca mais. Velcro, tênis de velcro. Não, sapato só que enfiava o pé direto, Chinelo. entendeu? Assim, coisas que a gente não para pensar, né? Então, acho que informação é o mínimo, assim. A gente precisava divulgar, falar essa live, cartilha, jornal, enfim, movimento do Manu aí, eu acho que é muito importante. E trazer os homens para essa conversa também, porque eles vão ser pais, né? E saber a mulher que ele vai receber depois do puerpério, durante a gestação, a mulher que ele vai receber na hora que parir, porque ele tem que saber que os primeiros 3 anos são de investimento nessa família que estão formando, que a mulher dele vai virar do avesso, que a família dele vai ser outra, que ele vai não reconhecer a mulher dele, e nem ela vai se reconhecer, né? Igual você falou que olhava no espelho e chorava. Que eu acho que para além da questão do corpo, da questão dos hormônios, de não ter tempo, do cansaço, nem roupa, parece que você gosta mais das mesmas roupas que você gostava. Você não tem tanto de roupa que você olha no armário e fala assim, gente, eu usava isso. Como é que Você eu não sabe usava mais isso? o que você gosta, sabe? É muito maluco mesmo esse processo de desconstrução, que é extremamente necessário para construir a nova pessoa. Mas é um processo difícil, eu vou falar a palavra da moda, desafiador, porque hoje em dia parece que é proibido falar difícil, né? É desafiador, é um desafio, né? Então, trazer os homens para essa conversa, porque se a mulher não tiver um parceiro muito comprometido, a chance de adoecimento psíquico dessa mulher, bicho, dobra, triplica, né? Então, tem que trazer todo mundo para essa conversa. E além de parceiros, eles podem ser os professores da universidade, né, Dayana? Podem ser os chefes. Então, porque também isso é tem a questão que importante. nem todas as mulheres têm um parceiro ali, né, também. Então, eu dei sorte, acho que a Daniela também deu sorte, mas tem muitas meninas aí que o cara nem vai assumir essa criança ali. Então, cara, hoje a gente não pode mais não, mas talvez um dia, se você achar uma mãe, abraça ela, que às vezes ela tá precisando de um abraço. E eu acho que continua complicado depois que a criança nasce também, porque tem todo o problema, toda a coisa da gravidez, todo o puerpério que tem ali depois, mas a gente está sempre cansada. A Yasmin já tem 3 anos, hoje eu não estou mais com o pai dela, então ela fica uns tempos lá na casa do pai dela, mas
passo 2 dias com ela e volta aquela exaustão de novo, porque é exaustivo. É um trabalho de 24 horas o tempo todo, sabe? Você não tem descanso. A Daniele falou ali de você não consegue ir ao banheiro, você nunca mais vai ao banheiro sozinha. Sabe? Se você fechar a porta do banheiro, pelo menos é as minhas assim, ela bate, sabe? Vou tomar banho, ela vai pra dentro do banheiro. Quando ela nasceu, que era pequenininha, eu ia tomar banho, começava a lavar o cabelo e escutava uma criança chorando. Corria pra terminar, ligava o chuveiro, nem chorando ela tava. Mas eu tava O ouvindo ela chuveiro chorando. tem o som do choro, não Eu tem? não sei o que era, mas eu não podia lavar o cabelo, que eu ouvia a criança chorando. Então, e aí depois, pelo menos agora ela vai, leva os brinquedos dela e fica lá no banheiro enquanto eu tô tomando banho. Mas você nunca mais vai ter um banho em paz. Você nunca mais vai ao Criatividade, banheiro em paz. criatividade. Criatividade. Você levou os brinquedos dela que fez um playground no banheiro. Olha só, Leva lá, leva criatividade. tudo. Pois é, leva tudo. Então toma um banho com ela pra ficar mais tranquilo. Mas a gente tá sempre cansada. E é isso, sabe? Porque não é fácil não. Mas é gratificante, né? É. Mas realmente é um trabalho de atenção muito focada, assim, muita atenção, né? Porque nessa idade qualquer coisa eles podem cair, podem machucar, então você fica muito em alerta. Realmente, ficar em alerta muito tempo é estressante, é muito cansativo, mas é um trabalho muito necessário nesse momento, né? Sim. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar. Ah, eu acho que tinha uma pergunta que eu acabei perdendo aqui. Era se a depressão pós-parto ela é maior em mulheres que não têm gravidez planejada. Você sabe não sobre sei isso? dados. Não sei. Deve Eu ser, acredito né? que faz sentido, é. Faz sentido, Sim, né? faz sentido. Ou que não tem um apoio emocional ali da família, do parceiro, de quem seja. Eu acredito que sim, né? Mas não sei dados. E é importante desmistificar também que a pessoa que está em depressão é aquela pessoa que está sentada no chão do quarto chorando, né? Porque Isso, às vezes você está depressão lá diferente postando de foto com tristeza. seu... Estão lá postando foto com seu filho na rede social com vários sorrisos e as pessoas acham que você está ótima, plena, super satisfeita, você acabou de parir, mas você está assim, moída, né? Morta, triturada por dentro. Então, isso não só para depressão pós-parto, mas para qualquer tipo de adoecimento psíquico. Parar de tirar os estigmas, né? O que a gente pensa que é do que realmente é. Que isso, Grazi? Pode ter filho, sim. É lindo. Só forma primeiro. Não, eu acho Acho que que tem que ter filho se você quiser. Eu acho que você tem que planejar, eu acho que você tem que definir se realmente quer, né? E eu acho que hoje a taxa de natalidade está diminuindo porque muitas realidades estão vindo à tona que não vinham antes. E as mulheres estão um pouco amedrontadas, né? As pessoas estão um pouco amedrontadas, porque realmente é muito difícil, desafiador. Mas depois que passa essa primeira infância, assim, meu filho não está nem com 3 anos ainda, né? Mas, gente, ele começou a dormir tem mais ou menos um mês que ele está começando a dormir. Eu tô, assim, outra pessoa. Depois que você volta a dormir, pra mim, tá tudo diferente, sabe? Tá tudo diferente. Tem prazeres que são indescritíveis, assim. Aquela parte da maternidade romantizada que a gente tinha alguns anos atrás, a gente não precisa perder ela. Eu acho que ela existe pra caramba, assim. De muita plenitude, de muita satisfação e realização de ter um filho. Mas tem esse outro lado realmente que é muito difícil. Então precisa de um planejamento robusto, assim, para poder encarar, sabe? Qual vai ser a sua rede de apoio? Vai ser uma babá? Vai ser uma escolinha? Vai tentar trazer a família? Vai tentar passar uns meses junto com a família? Sabe? Pensar muito bem mesmo e saber que você vai pensar que vai pôr a escola no primeiro semestre e vai mudar de ideia rapidamente e vai querer dentro de casa, ou que você queria babá e você vai mudar de ideia que você vai querer escola. Toda hora você vai mudar de ideia. Tudo que você pensou antes não é necessariamente o que você vai pensar depois, sabe? Estar Vai aberto, ser uma porque péssima tudo mãe é por defeituoso. isso. Sempre vai ter culpa, mas realmente eu acho que é muito maravilhoso, assim, todas essas habilidades que você adquire que você realmente não tem antes, sabe? Flexibilidade, planejamento, criatividade, capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, essa questão da inteligência emocional que pra mim é a principal mesmo. Sim. E a satisfação de olhar para aquele ser humano e falar assim, Eu que fiz, olha que coisinha linda. E até para quem adota também, né, de olhar com aquele amor assim incondicional e falar assim, gente, ele é meu filho, sabe? É meu.
Sim, tem partes boas, Grazi. Muitas. Acho que vocês mostraram as partes boas, desafios. Foi muito bom. Aprendi muito com vocês. Poderia ficar aqui muito mais tempo escutando. Mas acho que é bom a gente caminhando no final. Se vocês quiserem dar mais alguma contribuição aí, despedir. Eu acho que... Pode falar primeiro. A sociedade devia enxergar a criação de uma criança como um serviço social, assim, sabe? A gente está formando o futuro da sociedade. Então, não é justo que o peso fique só com a família, né? Se a gente não tem condições, né, de ter uma licença maternidade, paternidade de 1 ano, né, mas que a gente tente flexibilizar. A gente ajuda a estudante a trancar o curso, que a gente flexibilize um home office quando possível, né, que as pessoas não tenham constrangimento de pedir para acompanhar uma licença, uma consulta do filho ou da parceira no pré-natal, né, que os assuntos sejam mais divulgados, assim, que as pessoas tratem com mais naturalidade e mais humanidade. Eu acho que a gente está precisando disso, sabe, de humanizar, assim, as relações. Enxergar todo mundo com suas necessidades. Então, um olhar de empatia para a maternidade é muito bem-vindo, né? E contrate uma mãe, contrate mesmo, apoie uma mãe. A gente tem muitas habilidades novas que, poxa, depois que você fez tudo isso, assim, você é invencível, sabe? Então, Nada mais abala. Assino embaixo de tudo que a Daniela falou. E acho que, não sei se tem alguma universitária grávida aí, alguma universitária que é mãe. Então, uma coisa que ficou de aprendizado para mim, que eu fiquei desesperada lá atrás, quando eu achei que minha vida tinha acabado, é exatamente esse sentimento que eu tinha, de que minha vida tinha acabado, que acabou minha vida, e por mais que aquela mulher lá de trás, que ela tenha, assim, morrido e tenha nascido outra, cara, não acabou nada, só tem mais coisas para viver, mais experiências para você adquirir ali. E para quem não tem filho e fica julgando as mães tanta criança chorando no supermercado, é empatia, porque aquela mãe ela tá cansada, sempre cansada, pensa que aquela mãe tá sempre cansada e ela não tá ignorando o filho dela. Ela tá, às vezes, acolhendo aquela emoção que a gente como adulto, a gente não entende nossas emoções. Imagina uma criancinha que nem sabe o que é ficar triste. Então, é isso. Empatia, empatia, empatia. Então, muito obrigada, Dayana. Muito obrigada, Daniele. Foi muito bom o nosso diálogo. Depois a gente pode marcar outros diálogos, outras atividades, que vai ser muito bom. Tem vários comentários aqui elogiando. À disposição, o que a gente mais gosta é falar sobre isso. Não sei, Daiane, mas eu tô falando por você, mas... Pode falar até amanhã. Vamos marcar sim, então, Maria Clara. Estamos sempre disponíveis. Tá bom. Obrigada, então, viu? boa noite, gente. Muito obrigada por assistir a gente. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau.